Olá, galerinha! Então, a nossa aula de agora vai ser então sobre frutos e dispersão, é a aula 45, né? Vamos falar então um pouco dos frutos, né? Que então as funções dos frutos, as funções principais, né, é proteger a semente e participar da dispersão, certo? Os frutos, eles correspondem ao ovário amadurecido, né? O que geralmente ocorre após a fecundação, ok? No caso em que o ovário origina o fruto, né, sem que tenha ocorrido a fecundação, não há formação de sementes e o fruto chama-se partenocárpico, né? Como é o caso da banana e da laranja da Bahia. Então, vou explicar novamente, né? Então, olha só, quando o ovário é amadurecido, né, forma-se o fruto, o que geralmente ocorre após a fecundação, ok? Consequentemente, quando ocorre a fecundação, tem a semente. Nos casos, né, em que o ovário origina o fruto sem que tenha ocorrido a fecundação, ou seja, não vai ter embrião, não vai ter semente, certo? E ele se chama, então, partenocárpico, que é o caso, então, da banana, da laranja da Bahia. Hoje, nós vamos ver nas aulas seguintes, quando a gente fala de hormônio vegetais, né, que existe um hormônio que se aplica no fruto, na flor ali, né, e ele origina então frutos sem sementes, né, como é o caso hoje a gente consegue encontrar no mercado uva sem semente, melancia sem semente, mas é uma questão de uma aplicação de hormônios que a gente vai ver mais para frente, certo? A parte desenvolvida do ovário passa a ser denominada pericarpo, certo? Então, a parte que se desenvolve, que amadurece, é chamada de pericarpo, ok? Que corresponde ao fruto propriamente dito, certo? Os frutos, eles podem ser denominados frutos secos e frutos carnosos, certo? Vamos falar um pouquinho dos frutos secos. Os frutos secos, eles proporcionam proteção e participação da dispersão quando são levados pelo vento ou por animais ao se grudarem em seus pelos e penas, certo? Então, frutos secos, ele tem o pericarpo seco, certo? E aí, então tá, vamos lá. Existem dois tipos de frutos secos. Os deiscentes, certo? Esses frutos deiscentes, eles abrem-se naturalmente quando maduros, certo? Exemplos de frutos deiscentes, né? O feijão e a ervilha, ok? Fruto indeiscentes não abrem quando maduros, certo? Exemplos: o trigo, o milho, o arroz, o girassol, ok? São exemplos então de frutos indeiscentes, são frutos secos, né? Não abrem quando maduros e o seu pericarpo é seco, ok? Então tá. Os frutos carnosos, né? São verdes, rígidos e de sabor desagradável quando imaturos. Quando tá verde, maturo, é desagradável, né? O amadurecimento ocorre quando as sementes estão prontas. Nesse momento, os frutos decompõem suas clorofilas, mudam de cor, ficam macios, doces e aromáticos de modo a atrair os animais dispersores de semente. Então, a função do fruto, em geral do fruto carnoso, é o que? É atrair os animais dispersores de semente. Então, por isso que eles ficam, então, mudam de cor para ficar mais atraente, ficam mais macio, mais doce e mais aromático, certo? Aí, pessoal, os frutos carnosos, tá? Eles podem ser os frutos carnosos porque tem o pericarpo suculento, ok? E aí eles podem ser divididos em baga, ok? Ou drupa,
Tá? O que é baga? Baga são os frutos, então, que em geral tem várias sementes, e essas sementes são facilmente separáveis do fruto. Exemplo: uva, tomate, a laranja, o mamão, a goiaba, a melancia. Já a drupa, né, o tegumento da semente é fundida à parede interna do pericarpo, que é chamado de endocarpo, certo? Tegumento é a parede da semente, certo? Pericarpo é a parte suculenta. E aí a parte interna é chamada então de endocarpo, ok? Formando um caroço, tá? Geralmente apresenta apenas uma só semente. Um exemplo: a ameixa, a azeitona, o pêssego e a manga. Entenderam? Olha só, a semente é fundida à parede interna. A gente não tem facilidade para tirar a semente da manga, né, com tanta facilidade assim, como uma semente da laranja, né, do pêssego, da ameixa, ok? Vamos continuar aqui. Ó, então, fruto simples, né? Aí a gente vai falar dos frutos simples. Eles são originados de ovários com um único carpelo, como abacate, azeitona, pêssego e manga, certo? Então, olha só, abacate, azeitona, pêssego e manga são, então, frutos simples formados, né, com ovário com um único carpelo, ok? Tem apenas uma única semente. Ou de vários ovários formados por alguns carpelos unidos, como o caso do tomate, limão, laranja e mexerica. O tomate, por exemplo, é um fruto que tem várias sementes. Por quê? Né? É formado por alguns carpelos que são unidos, ok? Então tem vários ovários ali, então ocorre várias fecundações dentro de um mesmo fruto, por isso que tem bastante semente, ok? Aí tá, os pseudos frutos. Pseudo, a palavra pseudo vem de falso, né? Chamado também de frutos secundários. Lembrando que os pseudos frutos são estruturas suculentas, né, que contêm reservas nutritivas, mas não desenvolvem-se, né, a partir de um ovário, ok? Então, os pseudofrutos são frutos que não formam a partir do ovário, ok? Então, tá. Vamos só voltar aqui para a gente ver a estrutura da flor, para a gente entender da onde que vem esses pseudofrutos, ok? Aqui, vamos voltar aqui. Olha que coisa linda aqui. Nós temos aqui, ó, o receptáculo floral, que é essa parte que tem aqui embaixo. E aqui não tem o nome, mas é chamado de pedúnculo, que é como se fosse o cabinho aqui. Então, pedúnculo, receptáculo floral. E aqui a gente tem, né, o ovário, ok? Os frutos verdadeiros são os frutos que ocorrem com o amadurecimento, então, do ovário. Os pseudofrutos são frutos, então, que o quê? Que desenvolve-se a partir, né, das estruturas, que podem ser o pedúnculo ou o receptáculo. Vamos voltar lá. A gente vai entender agora dando exemplos. Olha só. Possui outros tecidos além daqueles originados do ovário, como a maçã, na pera, no morango e no abacaxi. Olha só. Os ovários desenvolvidos no morango, né, vão formar aqueles pontinhos que tem fora do morango. Esse daqui que é o fruto verdadeiro, é o pontinho. A parte comestível suculenta é o receptáculo floral, né, de uma flor, origina a parte carnosa do morango. Então, da flor do morango, certo? A parte comestível que nós comemos, a parte suculenta, é o receptáculo floral. Os ovários desenvolvidos, que vão formar as sementes, os pontinhos. Se nós descascarmos um morango e plantarmos ele nunca vai nascer pé de morango,
Agora, se a gente arrancar essa casquinha, essas bolinhas e plantar, vão nascer morangos, porque aqui que são as sementes, certo? Olha só, o caju, lembra que eu falando do pedúnculo? Ó, o pedúnculo aqui, olha que coisa mais linda. O que é o pedúnculo? Olha aqui o pedúnculo aqui, que é como se fosse o cabinho. Olha a flor do caju aqui, né? E o exemplo aqui, certo? O caju é o pedúnculo floral desenvolvido, enquanto o ovário desenvolvido com a semente, que é a castanha, encontra-se na parte superior, certo? A castanha está dentro do ovário desenvolvido, ok? Olha só, aí os pseudofrutos, eles são também tem algumas denominações. Eles podem ser simples, né, compostos ou indeiscentes, ok? Vamos lá ver o que seria isso. Os pseudofrutos simples, certo? É proveniente do desenvolvimento do pedúnculo, né, ou do receptáculo de uma só flor. Um exemplo, a maçã, a pera, em que a parte suculenta origina-se do receptáculo da flor, né? Então, a maçã e a pera, né, parte do receptáculo. E o caju, né, em que a parte suculenta origina-se do pedúnculo e do receptáculo floral, certo? E o fruto verdadeiro, né, corresponde à estrutura que contém a semente comestível, conhecida como castanha do caju. A castanha do caju, que seria ali então o fruto verdadeiro. A parte comestível carnosa do caju é o pedúnculo, certo? E, né, o receptáculo, exemplo ali de proveniente do receptáculo, é a maçã e a pera, em que a parte suculenta origina-se do receptáculo da flor, certo? Frutos compostos, né, são provenientes do desenvolvimento do receptáculo de uma única flor com muitos ovários, certo? Exemplo, o morango, em que vários aquíneos, né, ficam associados a uma parte carnosa que corresponde ao receptáculo da flor. Então, olha só, no morango, ok, ali um exemplo do morango, né, ele é então um fruto composto em que uma única flor, certo, tem muitos ovários, onde forma bastantes sementes, ok? E os múltiplos ou as infrutescências, né, é proveniente do desenvolvimento de ovários de muitas flores de uma mesma inflorescência, que crescem juntos numa estrutura única. Um exemplo, a amora, né, o abacaxi, o figo, ok? Outra coisa que a gente vai falar aqui são os frutos, a gente já deu um exemplo ali dos frutos partenocárpicos, né, onde não apresentam sementes, certo? O exemplo, a banana domesticada, né, a laranja da Bahia, o limão Tahiti, ok? Aqui é a banana selvagem, né, tem semente. Okay? Aqueles pontinhos que tem dentro da semente da banana não são as sementes, tá? Se a gente plantar uma banana, nunca vai nascer, tá? Aqui a gente já falou, né, dos frutos deiscentes e dos indeiscentes, né? Os deiscentes não se abrem quando estão maduros, né, e liberam as sementes, e os indeiscentes, né, não se abrem quando estão maduros. Tanto, anotem ali na apostila, os frutos deiscentes e indeiscentes são os frutos secos, com pericarpo seco, ok? O que é a dispersão, né? A dispersão é o espalhamento de uma espécie pelos ambientes. A germinação distante das plantas geradoras evita competição, né, dessas como os descendentes, tá? Em diferentes ambientes as plantas sofrem pressões seletivas distintas, né, o que resulta em populações com grande diversidade genética, como a gente já falou na aula passada. E aí os tipos de agentes dispersores. Os tipos de agentes dispersores, né, o vento,
né, onde os frutos e as sementes são leves, podendo ser alados ou plumosos. Um exemplo, a semente do algodão, né, e da paineira são lanosas, né, aqui, ó, frutos plumosos, né. Por animais, né, os frutos são carnosos, com cores chamativas e de sabor agradável para os animais, como mamíferos, aves, peixes, tartarugas. Espalham sementes ao defecarem ou ao cuspirem, né, como fazem os primatas. Frutos ou sementes também podem ser ficados aderidos ao pelo, né, ou às penas por meio das estruturas como ganchos, né, ou devido às substâncias pegajosas, né. Ó, a própria planta lança suas sementes nos ambientes, como as vagens, que secam e se contorcem, ou como os frutos, né, que se enchem de líquidos e, consequentemente, têm sua pressão interna aumentada, né, resultando da liberação explosiva das sementes. Beleza? Pessoal, aqui, ó, vocês vão parar o vídeo, ok? Para fazer os exercícios. Ok? Aqui, né, considerando o conceito botânico de fruto, a quantidade total em quilos de frutos usados nessa refeição foi igual a 16. Né? Lembrando que frutos são, então, os frutos são estruturas que possuem sementes. Por exemplo, a batata inglesa não é fruto. O aipim não é fruto, ok? Daí aqui, né, flores hermafroditas, né, falando aqui das flores, aqui, ó, de falar a figura representa os resultados obtidos a partir dessa polinização, ok? Falando do que nós falamos já, né, que nessa espécie de planta, a fecundação cruzada ganha maior sucesso reprodutivo, porque tem a maior variabilidade genética. Tá? Saguis e micos são atraídos por plantas com frutos coloridos e doces, das quais se alimentam sem prejudicar as sementes, por exemplo, né, realizando mastigação um pouco intensa. Cite duas vantagens com essa relação de coevolução que proporciona as espécies vegetais mencionadas. Né? Aqui vou deixar para vocês, então, vocês parem o vídeo e façam a correção. Belezinha? É isso, galera. Valeu!